Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, né? Que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Falei do time de Portugal que era favorito, 5 jogos que vencia, que não perdia jogando em casa, tal do Moreirense. Tomou-lhe uma sacolada, 4-1 do tal do Casa Pia. São coisas do futebol. A zebra, uma hora ela acontece, né? Amanhã tem Copa da Liga na Inglaterra, o Middlesbrough encara o Chelsea e estão pagando 5,70 na vitória do Middlesbrough, 4,55 no empate, 1,55 na vitória do Chelsea. O link que é no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, faz o cadastro para me dar uma força, coloca o código promocional do Cerrado e confirma, pronto, você já me ajudou, não precisa gastar R$1. Agora, quem quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2023. E pra galera que fica perguntando, cadê os bilhetinhos, cadê as dicas? Deixa chegar os jogos mais importantes na Europa, campeonato italiano, espanhol, alemão, deixa os jogos no meio de semana ou fim de semana e eu venho com bilhete. E os campeonatos vão começar no Brasil, já começou a Copa Nordeste, vão começar os estaduais, aí a gente vem com um monte de dica pra galera que gosta de análise e trade esportivo, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco, que é o que interessa. Lucas Orediano é o nome do dia hoje, era para ser o Alexandre Matos, depois daquela coletiva. No final eu tenho um depoimento do Alexandre Matos sobre o contratado David e vou falar vou dar a minha opinião sobre o que ele falou. Mas o Lucas Orediano pediu para a comissão técnica, para o Alexandre Matos, para os gestores do Vasco, para sair. Ele não quer ficar no Vasco. A gente já sabia do descontentamento dele, aquele lance de colocar um gessinho na mão para não jogar futebol, chinelinho, esse chassi de grilo ou filé de borboleta, né? É um jogador que chegou muito franzino, não se adaptou a 2 turnos de treino, veio com a namorada, parece, não sei se tomou uma galha, mas a namorada excluiu tudo da namorada nas redes sociais, então veio para o Brasil e não conseguiu render. É de longe o pior custo-benefício, foi a contratação mais cara do Vasco 2023, foi uma novela, um parto para trazer esse moleque, que a gente falava que isso aí era o PEC, era o PEC do Paraguai, era o sósia, era o clone do PEC, enfim, não vai ficar. Ele deve ficar no Rio agora, esperar o Vasco arrumar um negócio para ele. Ele não é louco de ter chegado e falar que não ia ficar sem ter alguma coisa já em mente, não? Um time da Argentina ou ir para os Estados Unidos, alguma coisa vão fazer porque ele custou caro e alguma coisa deve rolar para ele sair. Inclusive, a informação que foi dada pelo Vene Casagrande e o Lucas Pedrosa é de que a comissão técnica do Vasco, o Ramon Dias e o seu filho, tentaram ainda convencer ele a ficar, que ele teria mais oportunidades, mas o garotinho mimado, esse é o reflexo de uma geração, né? O garotinho mimado não quer ficar mais no Brasil, não quer jogar mais no Brasil, tá? Então, que vá para casa do caralho. Bom, vamos continuar aqui. O Vasco venceu hoje seu primeiro jogo na Copinha, né, com 2 gols do Paixão. Ganhou do time do Espírito Santo, Potiguar, 2-0. Aí agora o Vasco vai ter a última rodada na quinta-feira, precisa de uma vitória para se classificar, tá? Porque o Flamengo de São Paulo, que tinha vencido a primeira partida, empatou hoje e ficou com a mesma pontuação do Vasco, 4. Pega o Vasco na última rodada. Se o Vasco vencer, se classifica. Se o Flamengo de São Paulo vencer, se classifica. Se empatar, o Flamengo de São Paulo se classifica porque tem mais saldo. Ele goleou esse time aí, que o Vasco encarou hoje, né, o Potiguar. Esse Potiguar aí já está eliminado da Copinha. Ele goleou por 4, tem um saldo melhor. E esse Potiguar encara o Macapá. Se o Macapá vencer o Potiguar e o Vasco só empatar com o Flamengo de São Paulo, Guarulhos, Flamengo Guarulhos, o Vasco está eliminado da Copinha. Então precisa vencer. Resumindo, precisa vencer na quinta-feira para se classificar para a próxima fase. Acho que o time do Vasco limitadíssimo na Copinha, né? Também teve que arrancar um monte de jogadores. O Ryan tá com
o time principal, enfim, um monte de jogadores que estão com o time principal não puderam ir para a Copinha e o Vasco está aí correndo o risco de ficar fora na primeira fase, mas mesmo passando, se for encarar os times de São Paulo, o Corinthians, os times favoritos, dificilmente vai conseguir chegar ao título. Essa é a minha percepção, tá? Mas vamos torcer que é o que nos resta. O Vasco, eu falei da vitória, né? Além da vitória na Copinha. Agora eu vou falar de novo do time que vai jogar o Campeonato Carioca, né? Porque além do Orediano, que não viajou para o Uruguai, o Capasso e o De Lucas vão ficar no Brasil também. Agora, esses aí não é por descontentamento, não é porque vão sair do Vasco, perdão, é porque os dois passaram por lesões sérias em 2023 e a comissão técnica resolveu deixá-los para eles jogarem o Campeonato Carioca e ter mais ritmo. Lá no amistoso, é lógico, tem uma pancada de zagueiro e volante, eles não iam ter tanta oportunidade e ficando para jogar o Carioca, eles vão pegar mais ritmo depois de ter ficado um ano aí quase sem jogar, né? Jogando pouco. O De Luca não jogou. O Capaz teve aquela lesão na costela, lá na coluna, na lombar, e também jogou muito pouco, né? Mesmo que não tivesse a lesão, também teve poucas oportunidades. Então eles devem ficar para jogar o Campeonato Carioca. Aí a lista dos jogadores que ficam no Brasil para jogar o Campeonato Carioca tem o goleiro Alexander, o zagueiro Miranda, Capasso e o Zé Vitor, né? O volante Barros, o De Lucas e o Rodrigo, o meia Marlon Santos e o atacante Orediano. Aí, o Orediano queria jogar? Vai jogar o grande Campeonato Carioca. A lista dos jogadores que vão para o Uruguai. Goleiro é o Léo Jardim, o House e o Pablo, os três viajam. Laterais, Paulo Henrique, Puma, Piton e Julião. Né? Zagueiro, Medel, Michael, João Vitor, Léo e Rojas, são 5 zagueiros. Né? Volantes, Zé Gabriel, eu falei que o Cocão ia viajar, Zé Gabriel, Cocão, Jair e JP. E no meio de campo, Paier, Paulinho e Praxedes. Houve já um acordo com o Red Bull Bragantino, que já liberou o jogador para viajar com o Vasco, já falei dessas tratativas aqui. E no ataque é o Verrete, o David, o Rossi, o Eric Marques, o Serginho e o Ryan. É muito jogador, né? Mas tá aí os 6 atacantes. Cara, vamos ver como é que vai ser essa temporada. É muito jogador meia boca. Meu Deus do céu. Falar em jogador meia boca, vamos encerrar esse vídeo aqui falando do David. Eu falei que era um refúgio, a maioria concordou comigo, é uma opinião, gente. Eu não sou o dono da razão. Eu não sou técnico de futebol, não sou gestor de futebol, estou aqui falando como torcedor. Para mim, trazer um jogador que não era titular no São Paulo, que não era titular no Internacional, que perdeu espaço nesses times, viveu um bom momento ali no Fortaleza, é um refúgio, é um jogador, é uma aposta. É um jogador que pode chegar e render ou não render. Né? Para mim, não é um titular absoluto, é só uma opinião. Se você concorda, tudo bem, se não concorda, amém. Né? Aí o Alexandre Matos, na coletiva hoje, disse que ligou para o jogador. Eu vou mostrar, no final eu vou deixar o vídeo aí, você vai ver. Ligou para o jogador e ele falou que essa é a oportunidade que ele esperou uma vida inteira. Que ele e a família dele são do Espírito Santo e são todos vascaínos. Pô, muito legal ouvir isso. É muito bacana você ver que o cara tem uma identificação. Não acredito que isso por si só vai fazer ou vai resolver o problema do Vasco. Se a gente for ao mercado atrás só de jogador que torce para o Vasco, aí complica, né? Mas é um fator que é relevante. É relevante. Para mim é um refúgio, mas é um fator relevante. E eu vou falar por que para mim é um fator relevante. Vou citar 3 nomes de jogadores que não são espetaculares, que não são fora de série, e pelo fato de serem vascaíno, acabou ajudando de certa forma a adaptar mais rápido, a ter uma identificação legal e a contribuir com o Vasco, que é o que a gente precisa. Vamos lá, o primeiro, o Yuri Lara. Yuri Lara, quando veio, todo mundo falou, esse cara jogava em Alagoas, acho que era no CSA, né? E, porra, foi uma identificação do caramba, um pitbull nessa volância do Vasco, tanto que quando saiu pro Japão, teve uma galera que ficou chateada com a saída do Yuri Lara, que é um outro
Anderson Conceição. Anderson Conceição foi importante para o Vasco também. É um zagueiro que chegou, chorou, disse que o sonho dele era voltar a jogar no Vasco, que ele esteve no Vasco quando era jovem, criança, enfim. Então, mostrou a família dele, vascaína, torcendo para o Vasco. Então, teve o lance do Anderson Conceição. E para finalizar, agora o Paulinho, né? O Paulinho, quando chegou, muita gente contestou. Eu, inclusive, fui um deles. Falei que era um jogador que ninguém conhecia, né? Ia ver o que ele ia render. O pai muito vascaíno, ele muito vascaíno, e acabou que foi entrega total dentro de campo. Espero isso do David, né? O próprio Alexandre Matos fala, cabe a ele jogar futebol, responder às críticas dentro de campo. Então, acho que é até importante, porque quando o Michael, quarta opção, chegou, foi debaixo de muita crítica também. Inclusive, na entrevista coletiva, o Flávio Dias arrasou com o cara lá, falando que a torcida não gostou, e ele falou que ele gosta sim, que chegar debaixo de desconfiança, ninguém gostou, ninguém conhece, porque aí sim ele ia batalhar para provar o contrário, e ele provou o contrário. Espero que o David faça o mesmo. Acho um jogador limitado, acho um jogador que viveu alguns momentos bons, e se ele chegar com essa energia, com essa empolgação, com essa identificação e virar o jogo, mostrar que ele tem condição de ser titular, que fique no Vasco, que jogue os mais 60% dos jogos de 2024 e seja contratado lá pelos 15 milhões que estão pedindo o Internacional, para calar a boca dos críticos, inclusive um deles, que sou eu, tá bom? Para finalizar, vou deixar aí então o Alexandre Matos falando do David, e desejar para você uma noite abençoada. Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Quando eu liguei pro David, ele tinha ali 2 clubes ali em cima, eu vi que tem muita crítica pro David, respeito, acaba o David transformar essas críticas em elogio no trabalho dele. Mas quando eu liguei para ele, ele falou comigo assim, cara, você tá me dando uma ligação que a minha família e eu esperamos desde quando eu nasci, porque a minha família inteira é vascaína, ele é de Espírito Santo, e ele também. Então, esse cara, pode dar certo, pode dar errado, o tempo vai dizer, mas esse indivíduo é um indivíduo que hoje, no momento do Vasco, importa muito para nós. Então, aquilo que eu disse chegar aqui, quando eu assinei lá com o Lúcio, lá, que eu viria para cá, para mim é o maior clube do mundo. E isso tem que estar na cabeça de todo mundo. Essa ideia, esse perfil é fundamental para fazer o Vasco desenvolver suas ideias, seu projeto, e que o médio prazo não seja tão médio.